É o nosso momento de falarmos de qualidade de vida. Eu estou recebendo nos estúdios, todas as quintas-feiras, nós temos a presença do Delson Broliato. Ele é educador físico e fisiologista. É o nosso quadro Reprogramação Metabólica. Vamos saber o que o Delson nos traz de novidade para hoje. Quais são as dicas, quais são as informações. Delson, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É uma satisfação mais uma vez estar com vocês. Eu acho que eu vou trazer um case de sucesso hoje, Roberto, porque as pessoas estão acostumadas a fazer dietas restritivas, passando fome, às vezes, muitas vezes até com disciplina no exercício, fazem bastante exercício até com muito excesso e as pessoas não vêem resultado. E hoje pela manhã, das 3 reavaliações que eu fiz, 2 delas falaram até que não conseguiram fazer 100%, mas eliminaram em torno de 4 a 5 quilos nos últimos 15 dias. E uma delas, até inclusive, ela comentou, falou assim, melhorou até o humor. As pessoas têm falado que melhorou o humor. Ou seja, quantas pessoas que a gente conhece hoje que faz, às vezes, um processo de emagrecimento que melhora o humor? Normalmente as pessoas ficam estressadas, ficam ansiosas, ficam fracas, sem energia, dormem mal, né? Não tem combustível, porque não come o suficiente. E esse é o maior diferencial da reprogramação metabólica, comer bem. Daí o cérebro entende que tem energia, você baixa o nível de ansiedade, baixa o nível de cortisol, melhora a qualidade do sono, melhora a disposição, melhora a libido e a pessoa altera o humor. Então, os mesmos problemas, as mesmas situações de estresse no trabalho, preocupações, o próprio organismo ele está mais com combustível, com mais energia, ele está mais forte, então você consegue lidar melhor com as situações do dia a dia de estresse, com as adversidades. E a reprogramação metabólica, para quem de repente está nos acompanhando pela primeira vez, acompanhando esse quadro, você que nos ouve em toda a região, a reprogramação metabólica, basicamente ela se dá como? A reprogramação, a gente já pensa assim, vamos reprogramar todo o metabolismo. Então, para aquelas pessoas que falam que o metabolismo está lento, não é a mesma coisa, passou dos 40 anos, já não consegue mais emagrecer, mesmo fazendo muita coisa, e antes tinha resultado e agora não tem mais. Então, ela vai reprogramar esse metabolismo. Mas o que que a gente faz? O que que a gente prescreve? Exercício e alimentação. E é bem legal, bem interessante que as pessoas falam, Delsa, é incrível, porque a alimentação é o que eu já usava no dia a dia, só que de forma diferente, do jeito que vocês explicam, do jeito que vocês aplicam o método, né? Ensina esse passo a passo, as pessoas conseguem aplicar com mais facilidade. E realmente não passa fome. Dá o horário de comer, às vezes a pessoa nem fome tem. Ela precisa colocar combustível e colocar energia. Eu... E o que que faz o complemento é o exercício, que é o Uhum. movimento mais simples, né? Que é a caminhada, que a gente faz um controle de frequência cardíaca. Que sempre exercício é de leve a moderado. Dificilmente a pessoa vai ter que trotar ou correr. Normalmente caminhando chega na frequência. Tem um acompanhamento da nutricionista, é feito lá, estabelecido um cardápio que vale para cada pessoa, de acordo com os dados que são levantados, e a alimentação é de 2 a 3 horas, uma É, da outra? a cada 2 horas e meia a gente coloca como padrão, porque a gente tem uma margem de segurança até as 3 horas. Mas sempre a orientação é 2 horas e meia. Se precisar, é melhor antecipar do que atrasar. Para não correr o risco do teu organismo entender que está começando a faltar energia, para ele não ficar lento o metabolismo. Porque quando o cérebro entende que está começando a acabar a energia, às vezes a pessoa nem fome sentiu. Só que o próprio sistema, como defesa, ele fala assim, desacelera o metabolismo, comece a gastar pouca energia agora. Pronto, a pessoa já não vai emagrecer com mais a mesma eficiência. E se ela emagrecer, Roberto, ela vai perder massa magra junto com o tecido gorduroso. Então ela até emagrece, mas perde tecido muscular. Daí aumenta a flacidez, acelera o processo de envelhecimento e vem o efeito sanfona. Então aí é a importância de você fracionar a alimentação, de você realmente colocar a quantidade certa. Então a nossa equipe de nutricionistas, elas têm o cálculo certinho dentro do método e elas prescrevem em cima do método reprogramação metabólica a quantidade exata de proteínas, de carboidratos, de gordura boa, e elas vão estar dando suporte diariamente para todos os clientes. Qualquer horário que a pessoa precisar e tiver qualquer dúvida, qualquer desafio durante o dia, elas vão estar ali para dar suporte junto. Então vai diversificando. Cada refeição tem um atendimento de acordo com a necessidade do corpo. Isso, o nosso corpo ele precisa de uma quantidade X, né? Respeitando a taxa metabólica basal, ou seja, quanto que eu preciso de energia para me manter vivo 24 horas por dia em repouso? Quanto que eu preciso para minha atividade, dependendo do trabalho? Quanto que eu preciso para fazer as caminhadas, que é o treino aeróbio? E quanto que eu já perdi de massa magra, que eu eliminei, que eu perdi tecido muscular? Quanto que eu tenho que colocar a mais de comida para mim realmente ter combustível? Então, nós colocamos todo esse cálculo. Normalmente, uma pessoa de 70, 80 quilos vai fazer uma ingesta de 3 a 4 mil calorias por dia. E alimentos saudáveis, né? São alimentos anti-inflamatórios. Por isso que muitas pessoas com fibromialgia, com dores, processo inflamatório, têm normalmente relatado que diminui bastante a inflamação.
O ouvinte pode interagir aqui conosco, já tem uma mensagem direcionada a esse tema que eu vou ler agora, mas eu quero lembrar, você tem uma pergunta, uma observação, pode encaminhar aqui no WhatsApp 991 37 7533. Nós estamos conversando com o Delson Broliato, ele é educador físico e fisiologista, e com esse método que tem chamado a atenção, reprogramação metabólica, tem dado resultados muito interessantes e tem chamado a atenção não só aqui no Paraná, no Brasil, mas no mundo. Outro dia a gente falava com o Delson diretamente lá da Europa, ele estava em Portugal. Você atende por vídeo pessoas de fora do país? Fora. Hoje uma das clientes, ela falou que tem uma amiga de Curitiba que tem interesse em fazer reprogramação. Provavelmente ela vai vir fazer as avaliações presenciais. Mas aonde a pessoa estiver, eu consigo fazer atendimento hoje hoje com a tecnologia, a gente utiliza o Zoom bastante, ou até pela chamada de vídeo pelo WhatsApp, mas a gente consegue dar suporte onde a pessoa estiver. Esses dias nós estivemos lá em Portugal fazendo atendimentos presenciais, algumas palestras na região lá, mas essas pessoas que fecharam o protocolo, que estão fazendo o tratamento, é totalmente online. É uma das pessoas que acabou fazendo a avaliação e não fechou nesse momento, ela já relatou para mim que já eliminou 4 quilos em 15 dias. Ela só seguiu a orientação da consulta. Ela não começou a seguir o método ainda 100%, mas já eliminou 4 quilos. Já melhorou a disposição, já diminuiu dor. Mas todo o suporte, Roberto, seja dentro do país ou fora do país, pode ser feito totalmente online, com o mesmo resultado, com a mesma qualidade, com a mesma precisão e o resultado aparece da mesma forma. Tem vários clientes, hoje eu costumo falar que mais de 70% dos meus clientes eu nunca vi de forma presencial, sempre de forma online. E tem crescido mais e mais isso. O Reginaldo de Cascavel tem uma pergunta, ele diz o seguinte: meu tio pesa 150 quilos. Estamos preparando para uma cirurgia bariátrica, que ele coloca aqui, é bariátrica, né? Bom, ele pergunta, esse tratamento pode, de repente, fazer com que ele reduza o peso e não precise fazer a bariátrica? Bom, tem a orientação médica, está sendo atendido. Bom, o que a gente pode falar para ele, Delson? Se ele tem interesse, se ele tem essa necessidade, ele quer mudar e às vezes talvez quer fugir às vezes de uma cirurgia, é possível. Nós temos clientes aí que já, vários casos de sucesso, que saíram da cirurgia bariátrica, ou seja, não precisaram fazer. Nós estamos com um caso de um rapaz, jovem inclusive, menos de 40 anos de idade, que ele começou a reprogramação com 273 quilos. 273 quilos. É o caso assim mais delicado que eu peguei e está tendo um sucesso gigantesco. Então, é um caso de um suporte que nós vamos acompanhar em torno de 1 ano. Mas a média das pessoas que a gente acompanha assim com bastante sobrepeso, um grau de obesidade mais acentuado, é em torno de 140, 150, 160 quilos. E várias pessoas já saíram da fila da cirurgia, não precisaram fazer a bariátrica. Assim como também, Roberto, várias pessoas que já fizeram bariátrica. Fizeram bariátrica por algum motivo, ganharam peso novamente e não conseguiram mudar o estilo de vida, os hábitos. Aí eles vêm para a reprogramação metabólica para mudar esse estilo de vida de uma forma mais saudável, sem risco, e consegue reduzir o peso também. Interessante, o Reginaldo segue digitando aqui, e é exatamente isso que você acabou de falar. Então, de repente, se tiver já encaminhado esse procedimento, pode ser feito o procedimento, e depois, com a reprogramação metabólica, não se tem dúvida que o sucesso será bem interessante. Dependendo do médico dele, se ele conversar com o médico até às vezes autoriza ele fazer primeiro a reprogramação para ver o resultado. Uhum. Tem muitos que têm feito isso. Daí quando a pessoa volta com o médico para fazer a cirurgia, o médico mesmo fala, cara, pelo resultado que você já teve em pouco tempo, não tem necessidade, só seguir o plano. Então eles continuam com a reprogramação. Mas se já está marcado, já tem todos os exames e a decisão é fazer, faz certinho, né? Segue o plano, todo o planejamento e depois, se precisar, a gente dá suporte também. O Tiago está dizendo que ele precisou ganhar peso para fazer bariátrica. Depois, quando ia fazer a cirurgia, teve que perder um pouco de peso. E fez, né? E está perdendo peso, ou está com peso aí bem mais aceitável. Se tiver qualquer dificuldade aí na alimentação, ansiedade, reprogramação metabólica vai complementar com certeza. Com certeza. Tem ajudado muitas pessoas aí, a gente fala no mundo todo, né? De uma forma muito simples e totalmente saudável e usando o que tem mais simples do dia a dia. Realmente a pessoa aprende um método, né? Delson, muito obrigado pela presença e até a próxima quinta-feira. Eu que agradeço, Roberto. E na quinta-feira teremos um convidado, ou melhor, uma convidada, tá? Para falar um pouquinho sobre a reprogramação, sobre o trabalho que ela faz junto em parceria com a reprogramação. Acho que vai ser bem legal o conteúdo, bem legal a nossa conversa. Aguardamos até quinta-feira, então. E boa semana. Tem interesse em obter informações nos acompanhando agora, lembrando que você encontra o Delson Broliato, educador físico e fisiologista, no Instagram.